Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria podermos estar aqui em mais uma terça-feira para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aí nos acompanhando através da internet. Esse não é outro lugar agora, senão a casa de Deus, o lugar de adoração. Então, convido você a cultuar conosco, em louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o nosso coração, nesse momento, possa estar na presença do Senhor, possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agora iremos apresentar para vocês algumas informações importantes do Seminário de Educação Cristã. O mundo está em constante mudança. A forma como as pessoas adquirem e produzem conhecimento, como elas vivenciam as suas experiências e como constroem e mantêm os relacionamentos é muito diferente hoje do que foi no passado. Será que nós precisamos de uma nova educação cristã para esse novo tempo? A maneira como ensinamos a Bíblia tem sido suficiente para transformar pessoas, sociedade e cultura? Pois bem, meu nome é Lana Ramiro e é sobre essas e outras questões que nós vamos conversar no congresso que acontecerá no Seminário de Educação Cristã nos dias 17 e 18 de junho. As inscrições estão abertas no site sec.org.br e eu aguardo você para um momento gostoso de troca e de aprendizado. Vamos lá? Vamos orar, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por mais esse dia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Vamos ao Senhor porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado desta casa, dos vocacionados, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te louvamos porque Tu tem cuidado de cada coordenador dos polos do SEC, de cada aluno através da modalidade EAD, da equipe do SEC, professores, conselho administrativo. Muito obrigada, Senhor. A Tua boa mão está sobre cada um de nós. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor receba, ó Deus, o nosso culto, que seja agradável ao Senhor, que tudo o que acontecer, ó Deus, seja tão somente para a glória e honra do Teu nome, que nós possamos diminuir e que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o Senhor possa ser exaltado através das nossas vidas. Nós oramos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidá-los então agora a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Salmos 84, de 1 a 4, para que nós possamos ler juntos esse texto bíblico. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Você já encontrou? Então vamos ler? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma música, na verdade, com essa letra desse versículo e é maravilhoso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos cantar? Vinde, cristãos, cantai. Cantemos juntos o hino do HCC 235, vinde, cristãos, cantai.
Nesse momento, nós teremos um momento de oração. Vamos orar pelas famílias. Nós estamos encerrando o mês de maio, onde nós trabalhamos o mês todo o tema Família cheia de graça e de misericórdia. E nós vamos orar, interceder ao Senhor pelas famílias, especialmente as famílias que precisam ser salvas para o Senhor Jesus. Eu sei que você tem um marido, um filho, um neto, um sobrinho que deseja ganhá-lo para o Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos interceder para que elas sejam ganhas para o Senhor Jesus. Convido a Dilane, é a nossa funcionária da comunicação, a coordenadora da comunicação. Ela vai estar orando nesse momento em favor das famílias, para que Jesus reine nas famílias. Então oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento estarmos aqui reunidos como uma família, Pai, a família de Cristo. Tu deste teu Filho, Senhor, para nos salvar e de estarmos juntos a Ti novamente. Pai, vamos agora nesse momento Te entregar cada família, Senhor, que faz parte do SEC, seja da parte acadêmica, da secretaria, do corpo docente, os alunos, Senhor, os vocacionados. Pai, seja com cada família. Senhor, Tu sabes cada guerra cada um tem travado, tem tido nesse momento, Senhor, dificuldades enfrentadas, mas que Tu possas, Pai, estar junto deles nesse momento dando força, porque sabemos que só em Ti a nossa força pode ser compartilhada, Pai, porque é Tu que nos dá essa força. Senhor, seja também, Pai, com as famílias que estão nesse momento sofrendo no luto ou por causa de tragédias que aconteceram por causa das chuvas, por causa dos deslizamentos. Pai, que Tu possas estar amparando essas famílias, Senhor. Te peço, Pai, que nos perdoe, que somos falhos e fracos e às vezes a nossa fé é pequena demais, mas que Tu possas estar cada dia conosco, Senhor, que nossa fé possa aumentar e Tu possas, Senhor, agir através de nós. Fica conosco com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Temos certeza que o Senhor escuta e responde às nossas orações. Não desista de orar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus familiares. Que o Senhor possa ter um encontro com cada um deles e eles possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos fazer a leitura bíblica lá em Josué 24:15, porque esse é o desejo do nosso coração. Josué, falando para o povo, ele disse o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer junto essa última fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia nisso e ore por isso, pedindo ao Senhor que salve a sua casa e que a sua casa possa com alegria servir ao Senhor. Teremos agora uma mensagem musical com a família Brito. Assim como Josué e a sua família escolheram servir ao Senhor, nós também, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja unidos, sendo fortalecidos, sempre a proclamar o amor de Jesus. Vou fortalecer a igreja do Senhor.
servir com alegria, promovendo a comunhão, sendo útil na obra do autor da salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja unidos, sendo fortalecidos, sempre a proclamar o amor de Jesus. Vou fortalecer a igreja do Senhor com a minha família, junto com os irmãos, a servir com alegria, promovendo a comunhão, sendo útil na obra do autor da salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja unidos, sendo fortalecidos, sempre a proclamar o amor de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja unidos, sendo fortalecidos, sempre a proclamar o amor de Jesus. Sempre a proclamar o amor de Jesus. Sempre a proclamar o amor de Jesus. Amém. E hoje, finalizando o mês da família, nós temos o prazer de ter conosco o pastor Edivar Gimenez, pastor da Igreja Batista de Casa Forte e também executivo da Convenção Batista de Pernambuco. Nós temos muita alegria de receber esse professor, que é professor do SEC, para estar ministrando nesta noite aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo use para tocar corações nesta noite. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo nessa ocasião. Um privilégio muito grande estar aqui, como sempre, é um privilégio atender qualquer convite do Seminário de Educação Cristã, essa casa com a qual eu tenho uma relação afetiva, primeiro por ser casado com Gláucia, ex-aluna dessa instituição, e segundo por ter sido professor já em 2 ocasiões diferentes, o que me enche de muita satisfação, de muito prazer. E nessa noite fui convidado a trazer uma palavra sobre o tema Família Cheia de Graça e Misericórdia. Eu confesso que não tive oportunidade de pensar nesse tema da maneira como eu gostaria de pensar, de refletir sobre ele, de estudar esse tema como deveria estudar, como gosto quando vou preparar uma palavra. Isso se deve ao fato de, nesses últimos dias, ter me envolvido mais com a questão de famílias que estão sofrendo diante das chuvas que aconteceram em nossa cidade nesses dias, e, portanto, eu pensei muito mais em famílias a partir dessa realidade do que família do ponto de vista conceitual ou mesmo do ponto de vista teológico. Como é do conhecimento de todas e de todos vocês, nós estamos já há uma semana tendo fortes chuvas na cidade do Recife. E especialmente a partir da sexta-feira passada à noite para cá, quando nós tivemos o sábado, o dia talvez mais severo de chuvas esse ano em nossa cidade, nós estivemos envolvidos totalmente
pensando em como ajudar famílias que perderam o teto, famílias que perderam entes queridos, famílias que perderam seus móveis, seus parcos bens materiais e que estão dependendo de acolhimento, que estão dependendo de ajuda. Portanto, é diferente você pensar em família do ponto de vista de uma concepção teológica e pensar em família dentro de uma realidade, dentro de um fato concreto, de um fato objetivo. Desde sábado, participei de conversas e reuniões intermináveis com a diretoria da Convenção de Pernambuco, com o Conselho Geral da Convenção, participando da criação de um comitê de solidariedade, estudando com esse comitê como nos organizaríamos para atender essas famílias, e tivemos que montar um sistema de recebimento de recursos financeiros e também um sistema de recolhimento de doações a partir das igrejas locais, mobilizando igrejas para receberem doações, e essas igrejas então atenderem famílias da sua própria comunidade, famílias que estão ao redor de onde está o seu templo, a sua sede, e ainda arrecadando e enviando o saldo disso para o Seminário Teológico Batista do Norte, onde nós também precisamos montar uma estrutura logística para receber essas doações, uma estrutura de transportes para levar essas doações às comunidades que têm necessidade, uma equipe de compras para poder administrar os recursos que nós recebíamos e comprar aquilo que era necessário. Então, eu estou colocando isso para dizer e repetir que eu não tive muitas condições de pensar do ponto de vista da teologia, primeiramente, a questão da família. Acabei pensando muito nesses dias do ponto de vista da sociologia, porque são famílias que estão sofrendo neste momento e de maneira equivocada. Algumas pessoas dizem famílias que estão sofrendo por causa das chuvas, famílias que estão sofrendo por causa da natureza. E na verdade, as chuvas não fazem pessoas sofrerem. As chuvas são uma bênção. As chuvas não se regem por valores morais. As chuvas não escolhem cair sobre uma casa, sobre um lugar, para matar pessoas, para destruir pessoas. As chuvas são regidas por leis da natureza. Somos nós que fazemos escolhas erradas, sabendo que existem chuvas. Pessoas que escolhem morar à beira de rios, ou na encosta de morros, são pessoas que fazem essa escolha, mas elas não fazem essa escolha porque elas sentem prazer em morar à beira de um rio ou na encosta de um morro. Elas fazem essas escolhas porque elas não têm renda suficiente para comprar uma casa num lugar mais seguro. E elas não têm renda para morar em lugar mais seguro porque as políticas econômicas adotadas em nosso país não são políticas que visam tratar com dignidade o trabalhador, criando uma sociedade onde haja justiça em relação a trabalho e renda. Políticas escolhidas para não investir em saneamento básico. Políticas escolhidas para não lidar com assoramento dos rios, com desmatamento, e que afetam a maneira como as chuvas caem e como as águas vão afetar a vida de pessoas, de famílias, que não têm uma estrutura adequada para morar. Então, eu estou colocando isso inicialmente para que as irmãs e os irmãos que estão me ouvindo entendam a minha cabeça nesses últimos 3 dias. Eu não tenho conseguido pensar família cheia de graça e misericórdia, primeiramente, mas eu tenho pensado em famílias que estão vivendo na desgraça por falta de misericórdia.
Famílias que estão sofrendo, portanto, não por causa das chuvas, repito, que se regem por leis naturais e não por leis morais. Mas famílias que estão vivendo em desgraça por falta de misericórdia, por falta de solidariedade, por falta de escolhas adequadas daqueles que definem as políticas econômicas, as políticas sociais do nosso país. As chuvas caem para todas as pessoas. Ou como disse Jesus, o sol e a chuva caem sobre bons e sobre maus. O sol e a chuva caem sobre pessoas ricas e pessoas pobres. O sol e a chuva caem sobre pessoas que moram em lugares mais bem estruturados e pessoas que moram em lugares sem nenhuma estrutura. E, portanto, não é a chuva a causadora das dores que as famílias estão sofrendo neste momento. Mas são as escolhas individuais, as escolhas coletivas, as escolhas políticas, as escolhas econômicas, as escolhas sociais, as escolhas espirituais daqueles que tomam decisões. Portanto, é difícil, não é fácil falar sobre famílias cheia de misericórdia, cheia de graça, no momento de desgraça e de falta de misericórdia. Mas eu estava pensando, de qualquer maneira, eu parei para pensar o que é graça e o que é misericórdia. Eu me lembrei quando Paulo escreveu aos Efésios, e ele disse, pela graça sois salvos. A graça relacionada à salvação. A salvação que é preservação da vida. E me lembrei da palavra do profeta Jeremias, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia como causa de preservação da vida. E então eu penso nesses dois conceitos, graça e misericórdia, como conceitos que definem a preservação da vida. E é por isso que alguém já disse que graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Eu vou repetir. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Não merecíamos a salvação, mas pela graça somos salvos. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Significa que Deus não nos dá aquilo que, pelos nossos pecados, nós mereceríamos. Então, esses dois conceitos, graça e misericórdia, eles estão diretamente relacionados à preservação da vida. Quando, portanto, eu penso nesse tema que me foi dado, famílias cheias de graça e misericórdia, eu penso em primeiro lugar em famílias que têm consciência de que o seu papel é preservar a vida. Nós estamos, como família, com essa responsabilidade de preservar a vida. Nós ouvimos falar que a família é a célula máter da sociedade. Nós entendemos a família como onde se forma a matriz a nossa personalidade. A família é a matriz da nossa personalidade. É na família que nós trabalhamos o nosso caráter, primeiramente. A nossa estrutura emocional. Nós não conseguiríamos ter pessoas emocionalmente saudáveis em família onde não haja graça e misericórdia. Pelo menos não em tese. Até porque, do ponto de vista psicológico, cada indivíduo reage de maneira diferente com aquilo que viveu na sua vida. Mas, em tese, a graça e a misericórdia nos ajudam a construir famílias saudáveis. É tão difícil construir família saudável. Dizem que perguntaram a Freud o que deveria se fazer para que as pessoas se tornassem saudáveis diante do desafio tão grande que é a construção da personalidade humana, e ele teria dito que as pessoas precisam aprender a amar e trabalhar. Pessoas que aprendem a amar e trabalhar são pessoas que constroem personalidades saudáveis.
Uma família cheia de graça e misericórdia é uma família que tem consciência de que, na maneira como ela lida com as pessoas, ela está preservando a vida emocional, preservando a vida física, porque é em casa, é no lar, é para onde nós voltamos para cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso descanso, para cuidar do nosso alimento, ou seja, para cuidar não só da nossa saúde emocional, mas também da nossa saúde física. Portanto, é importante entender esse conceito graça e misericórdia como um elemento ou elementos de preservação da vida, para que nós, como família, nos vejamos como famílias ou como a nossa existência como uma necessidade à preservação da vida humana. Precisamos, portanto, valorizar a família. E quando eu falo valorizar a família, não é ficar com discussões sobre se uma família é formada por pai e mãe, ou se só tem uma mãe, ou se só tem um pai, ou se é uma família órfã de pai e mãe. Mas a ideia de uma família como um grupo de pessoas que se amam e que se respeitam e que trabalham para que sejam norteadas por graça e misericórdia, a fim de que haja saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, saúde social, enfim, um ambiente de saúde. Isso é graça, isso é misericórdia. Quando eu penso em saúde ou família como uma família cheia de graça e misericórdia, a partir desse conceito de Paulo e de Jeremias sobre graça e misericórdia, eu penso em famílias que se respeitam. Quando Paulo escreveu aos Efésios, Paulo disse que os filhos deveriam obedecer aos pais. E os pais não deveriam irritar os filhos. Observe, é uma relação de respeito. Uma família cheia de graça e misericórdia não é uma família cujos pais não disciplinam seus filhos, mas sim uma família cujos pais, ao disciplinarem seus filhos, o fazem com graça e misericórdia. Porque há uma diferença entre disciplinar sem graça e sem misericórdia, de disciplinar com graça e misericórdia. A família é necessária. Os filhos precisam ser ensinados a obedecer os pais. Mas obedecer não por medo dos pais, mas por respeito, por consciência à autoridade dos pais. E essa autoridade que vem pelo fato dos pais não irritarem seus filhos, mas educarem com graça e misericórdia. E nós, filhos, precisamos entender que nossos pais não são pessoas perfeitas. Quando eu olho para a minha história e vejo os meus filhos criados, cada um vivendo numa parte diferente do mundo, e às vezes eu me pego conversando com Gláucia e pensando assim, nós podíamos ter educado de uma outra forma, ou talvez nós tenhamos errado nisso e naquilo. E muitas vezes conversando com os filhos a respeito dos possíveis erros que nós cometemos na educação deles, nós precisamos que eles sejam graciosos para conosco. É muito importante os filhos saberem que os pais não são pessoas perfeitas. Às vezes eu me pego imaginando qual era a idade da minha mãe e do meu pai quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos. E que eu me lembro de alguma coisa que aconteceu naquela época em que eu não gostei, que eu não teria equacionado bem ainda na minha vida. Eu me lembro, sim, mas eles eram pessoas que não tinham a experiência necessária para me dar a educação, como eu também não tive a experiência necessária para dar a educação dos meus filhos quando eu tinha outra idade. Mas nós vamos aprendendo que, como disse Renato Russo em uma de suas canções, ele escreve assim: você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É uma percepção de que nossos pais não são perfeitos e que eles também têm suas dificuldades. E que nós, filhos, também precisamos ter um olhar de graça e misericórdia para com os nossos pais. Portanto, uma família cheia de graça e misericórdia é uma família, primeiro, que tem consciência
da preservação da vida emocional, física, espiritual, política, social, econômica. E segundo, uma família na qual seus componentes se respeitam. Pais que respeitam filhos, filhos que respeitam pais. E que uns tratam os outros com graça e misericórdia. Porque famílias que são construídas à luz dos valores graça e misericórdia são famílias que, quando percebem a vida do outro, agem com graça e misericórdia. Famílias que vão para a sociedade construir uma sociedade cheia de graça e misericórdia. Famílias que, quando veem outras famílias sofrendo tragédias como estão sofrendo, são famílias que agem com graça e misericórdia. E eu quero convidar você então a orar nesse momento por nossas famílias e pelas famílias que estão sofrendo tanto nessa tragédia destes dias na cidade do Recife. Senhor Deus, que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre os nossos lares, para que nossas famílias tenham consciência de respeitar ou de preservar a vida e tenham consciência de que devemos nos respeitar uns aos outros. Derrama, Senhor, graça e misericórdia sobre nossos corações, para que nós possamos abençoar essas famílias que estão sofrendo neste momento trágico pelo qual passa a região metropolitana do Recife. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
Que maravilha, que palavra abençoada do pastor Edivar Jimenez. E esta música, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu invades meu ser. Esta é a nossa oração. Que o Senhor, o nosso Deus, invada com paz a tua alma, a tua vida e a vida da tua família. Que vocês sintam a presença de Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Vamos orar finalizando esse culto e até o próximo mês, quando estaremos aqui cultuando ao Senhor e lançando a campanha de educação cristã missionária. Você já sabe qual é o alvo da sua igreja? Você procure saber. E na próxima semana estaremos falando sobre a campanha de educação cristã missionária. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar por esse culto, pela tua presença, por tudo que aconteceu, ó Deus, nesse lugar. Teu nome seja exaltado, que família seja alcançada, Senhor, pelo teu nome, para o teu nome, Senhor, e para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.